Pode ir. Tá, beleza. Então, obrigado por terem vindo. Vai resolver P3 de 2017 a parte dos testes, caso que tinha algumas questões dissertativas. E a P3 de 2018, não sei se vai dar tempo de resolver tudo, mas essa questão está falando sobre a intersecção de superfícies e a reta tangente que é dada pela intersecção dessas duas superfícies, né? Então, tipo, isso foi até uma coisa que eu falei no Fuja para P2, né, que eu achei que vocês tinham tido, mas vocês não tiveram, pelo jeito. Mas, basicamente, o vetor tangente vai ser dado pelo produto vetorial dos gradientes dessas duas funções. Que funções, né? Isso daqui é uma superfície, aquilo ali é uma outra superfície, né, de 3, né? Então, você tem que primeiro definir a sua função, né? Quem que é a sua função? Sua função é isso aqui, e a sua função é isso aqui. E quando você iguala uma constante, você tem uma superfície de nível. Então, o gradiente, que eu vou chamar de FG, né, tipo, naturalmente, na ordem que a gente qualquer um chamaria. Então, o gradiente aqui vai ser o quê? 2x, 2y. E o gradiente da G vai ser 2x. É 2x mais 2y. Peraí. É o nosso. É 2x, 2y e 3z quadrado. Então, o vetor tangente à curva vai ser dado pelo produto vetorial. Aqui eu estou assim, eu estou tentando fazer, vou fazer as resoluções do jeito assim, mais resumido, sem muita formalidade, porque a prova de vocês é teste, né? Então, assim, a ideia é tentar fazer o mais rápido possível, sem procurar não sendo muito rigoroso na escrita. E aqui, ó, que é importante, tipo, essa função aqui, você vê, tipo, só tem x, y. Aí dá vontade de falar o quê? Que é tipo f de x, y. Mas essa outra, ela tem z. Então isso daqui, apesar de não ter a terceira coordenada, você vai ter que definir como uma função de x, y, z. E na terceira coordenada vai ter que aparecer um zero no gradiente. Então, ó, quando você for escrever o determinante é dado pelo teorema lá, né? Você pode botar alguns termos evidentes, por exemplo, esse 2. Isso daqui vai ter que ser igual ao vetor nulo, não, costura, né? Aí você vai ter que calcular isso daqui, então vai ser 2 fica 3. Até melhor, na verdade, porque como ele pediu num ponto particular, né, 1, você poderia calcular direto, quer dizer, genericamente depois substituir, ou você já pode calcular o seu gradiente no ponto particular. Então vamos fazer isso, porque não tem necessidade de calcular geral. Né? Então, ó, vai ser o quê? Calculado em 1, vai ser 2, 2, 0. E 2, 2, 3. Você coloca um 2 em evidência. 1, 0. 2, 2, 3. Ok. 3, menos 3, 2 menos 2 é 0. Agora esse vetor aqui, você vê que ele é paralelo, esse 2 aqui não importa. É paralelo ao vetor 1, menos 1 e 0. Aí você olha para as alternativas, tem 1, menos 1, 0? Não, mas tem, você multiplica isso aqui por menos 1, que é paralelo ao vetor menos 1, 1 e 0. Menos 1, 1 e 0 tem as alternativas. Então a sua reta vai ser o quê? X, que é o ponto, né, de 3. Vai ser o ponto 1, que é o ponto onde você está calculando, né? A gama é dada pela intersecção das superfícies e você está calculando um ponto específico. Escalar, menos 1, 1, 0. Então isso aqui, tipo, vocês tinham capacidade tranquilamente de fazer já na P2, já, tanto que eu dei no curso.
essa questão é bem de boinha, né? Aí. Agora aqui. Se vai com a questão, tipo, essas questões de afirmativas assim, na prova, eu recomendo deixar tipo, por último, né? Tipo, pega umas questões que você precisa efetivamente calcular, tipo, pede, por exemplo, o valor máximo, o valor mínimo, essa você calcula, né, já no começo. Porque essas daqui é muito fácil de você se enroscar, acabar perdendo muito tempo em algumas afirmativas e acabar errando toda a questão porque você errou uma afirmativa, né? Então isso aqui eu recomendo deixar por último. Mas de qualquer jeito, quando você olha a questão, ele está falando ali de ponto crítico, máximo e mínimo, né? Então, o que isso lembra, né? Esse ano, né? Classificação de ponto crítico. E para saber se é de mínimo ou máximo local, você vai precisar saber o sinal das derivadas parciais, né, de segunda ordem, x, x e y, y. E o sinal do hessiano, né? Então, não tem outro jeito, né? A primeira afirmativa a gente fala de ponto crítico. Então vamos derivar. Vai ficar o quê? 2k 3x menos y em x mais y mais 1. F se deriva em y menos y mais x. Tá. Isso aqui já tá falando, isso aqui para falar da primeira alternativa já seria suficiente, né? Ser igual a zero, para escrever os pontos críticos, é onde o gradiente se anula. E na segunda equação você tira que x é igual a y. Aí você pega isso daqui e joga na primeira. Aí fica o quê? O x vai ficar x e x aqui, você bota um x de evidência. Fica 2k sobre 3 mais 1 igual a menos 1. Aí x, 2k mais 3 dividido por 3 igual a menos 1. E aqui você tira aqui o x é menos 3 dividido por 2k mais 3. Aí que tá, né? Isso daqui está definido para quando o denominador é diferente de zero. Então k tem que ser diferente de menos 3 sobre 2. Então olha o que ele falou na primeira afirmativa. Para todo k tem exatamente um ponto? Não. Para todo k diferente disso aqui tem um ponto. É mentira. E a segunda pergunta se tem pontos de mínimo local. Para você saber se um ponto crítico é ponto de máximo ou mínimo, você precisa a princípio do sinal do hessiano e do sinal das derivadas parciais de segunda ordem. Então vamos calcular isso daí. Primeiro, as derivadas parciais, né? Porque talvez você já consiga tirar alguma conclusão a partir disso sem precisar calcular o hessiano. Então, você calcula ali em x, vai ficar o quê? 2k sobre 3. Fy vai ficar sobre para cá, menos 1. Aí aqui que tá, né? Normalmente, tipo, nos livros, sei lá, você pode passar que para um ponto ser ponto de máximo, o que precisa acontecer? Para ser extremamente local, né, tanto máximo quanto mínimo, esse ano tem que ter sinal positivo no ponto, a variável. E no caso do fxx, né, se isso for positivo, significa que a concavidade é para cima. Então o ponto vai ser de mínimo. Só que aqui, isso também vale para o f de y, né? Você não precisa pensar só no xx, você pode olhar o y. E aqui já está falando que é negativo, então tipo, não tem como existir um ponto, para nenhum ponto crítico dessa função vai ser ponto de mínimo. Então qualquer ponto crítico tem que ser necessariamente de máximo, porque a segunda derivada é negativa para todo valor. Então, por exemplo, como é que você poderia ver isso? O hessiano é f de x. O hessiano é dado por... O modo do hessiano, na verdade, né? É dado por isso daqui. É determinante mesmo. A gente acaba escrevendo assim mesmo, só por simplicidade. E aqui a função tem que ser de classe C2, né? Então, tipo, fica esperto com essas coisas, né? Só que só vale para classe C2, porque senão ficaria xy aqui e aqui yx. Mas como de classe C2 são iguais. Aí você calcula o determinante.
expressão do essiano genérica, né, para qualquer função de classe C2, de duas variáveis. Aí o que você tira daqui? Você quer saber se o ponto é extremante. Para ser extremante, isso daqui tem que ser maior que zero. Né? Então assim, isso daqui é maior que zero, sem o sinal, né, porque é quadrado. Então isso aqui é negativo. Para que isso daqui seja maior que zero, isso aqui obrigatoriamente tem que ser maior que zero. Né? Que é uma coisa maior que zero, ou se fosse negativo, somado com uma coisa negativa, com certeza seria negativo. Então daqui você tira que, para que isso eventualmente possa ser maior que zero, para você descobrir se o ponto é extremamente local, isso daqui tem que ser f de x tem que ser maior que zero, e f de y tem que ser maior que zero, porque aí o produto vai dar maior que zero, ou os dois são negativos. Então isso tem que acontecer para qualquer caso, né? Para um ponto de ser extremante, isso tem que acontecer, um dos dois. Ou os dois são positivos ou os dois são negativos. Agora, só que para esse caso aqui, quando é maior que zero, a segunda derivada, a concordidade é para cima e o ponto é de mínimo. E aqui no caso de baixo, a concordidade é para baixo e o ponto é de máximo. Certo? Então olha isso daqui de novo. Se isso daqui é negativo, a única chance disso daqui ser maior que zero é se isso daqui for negativo também. Então não existe isso ser negativo e o outro ser positivo, por um caso de extremante. Ou os dois é negativo ou os dois é positivo. Então, quando você olha para isso daqui, você já conclui que qualquer ponto crítico, como isso não depende de qual ponto você está avaliando, né? Isso aqui é verdade para qualquer ponto do domínio, você conclui que é impossível que essa função possa ter algum ponto de mínimo. Então, para todo K, não tem ponto de mínimo local? Verdade, né? Que a derivada ali é para baixo, então qualquer ponto vai ser ponto. Se eventualmente tiver, vai ser de máximo. Essa é a ideia. Então a segunda é verdade. E a terceira. Então, tipo assim, você viu que eu nem precisa calcular esse ano, né? Isso daqui eu estou calculando para mostrar para quem não sabia. Mas você poderia parar aqui e falar: é negativo qualquer ponto de máximo. F tem um ponto de célula, sem somente C. Ponto de célula, esse ano tem que ser menor que zero. Né? Agora ela tem que calcular esse ano. Então vamos fazer um cantinho aqui, tá, né? O esse ano genérico, ele vai ser o quê? A gente chegou a calcular? Calculou, né? 2K sobre 2K3, o f de y menos 1 e o f de xy. Pega aqui e divide em y. 0, 0, 1. Calcula isso, fica menos 2K sobre 3, menos 1. E para que o ponto eventualmente possa ser de célula, isso aqui tem que ser menor que 0. Então 2K3 tem que ser maior que menos 1. E daqui você tira que o K tem que ser maior que menos 3 sobre 2. Então é verdade. Então a 2 é verdade, a 3 é verdade. Vamos ver o 2 ali, a última, né? Para K igual a menos 2, ponto de máximo local. Bom, primeiro vamos ver se esse ponto é ponto crítico, né? Você tinha a equação aqui do x, isso daqui era justamente a coordenada do ponto crítico, né? Porque aqui a gente obteve do gradiente igual a zero. Então se você coloca aqui, ó, menos 2, vai ficar. Vai ficar menos 3, menos 4, mais 3. Isso aqui vai ficar 3. Isso daqui veio do gradiente. Olha o gradiente aqui, ó, f de y. O x é igual a isso. Então o ponto crítico é 3, 3. E ele está perguntando se esse ponto é máximo local. Tem que ser, né? Porque se qualquer ponto crítico que existir tem que ser de máximo local. Isso é verdade. 2, 3 e 4. Isso aqui está tudo no grupo lá. Então, foi essa questão aqui que eu botei errado na primeira resolução que eu fiz da lista lá, porque o professor que fez a lista, ele colocou essa questão. Alguém tem alguma dúvida sobre isso aqui? Aquela equação de x igual a menos 3 sobre 2k mais 3. Você achou ela igualando as derivadas faciais a zero. Então, qualquer
qualquer A que satisfaça aquela equação, o x vai ser um ponto crítico. Isso. Tá? O x vai ser a coordenada do ponto crítico. Perfeito. E aí justamente você vê que não tem como K ser menos 3, e aí não tem como ter um ponto crítico naquele ponto, e aí tá, beleza. Fez sentido. Exatamente. Para cada, tipo, ele perguntou, né? Para cada K tem um ponto, para cada K tem um ponto crítico, aí você pega o gradiente igual a zero, calcula os pontos. Aí quando você chega aqui, você vê que para cada K tem um ponto crítico, só que para cada K, desde que K seja diferente disso daqui, porque senão o denominador se anula e não funciona. Beleza. Pegar uma água só. Então ali, né? Essa primeira afirmativa aí, tipo, é absurda, né? Você consegue pensar em qualquer exemplo aí, tipo, não tem nem o que falar. Né? Como que o gradiente do... Você tem uma f aí que é x quadrado mais 3, a outra, você tem uma outra que é x quadrado mais 4, né? O gradiente é igual, mas as funções são iguais, né? Então essa questão aí, pelo amor de Deus. Aí a segunda. Então a primeira claramente é falsa, a segunda. Então, se você estivesse na prova, nesse ponto assim, você vê, né? Ele está falando na segunda afirmativa uma coisa que parece que é verdade para sempre, né? Da forma que ele define no enunciado, que é o que? O U é aberto, né? R3, não sei o quê. E a 3 ele coloca uma condição adicional, né? Ele fala, ele coloca uma informação adicional falando sobre o domínio ser convexo, né? E, tipo, eu não sei o que os professores falaram sobre convexidade na aula de vocês, porque se alguém falou alguma coisa? Então eu não entendi porque botaram essa questão, porque, assim, isso daí tem até a ver um pouco com cálculo 3, tal, com integral de linha, assim, não sei porque eles botaram isso. Porque, assim, eu também não sabia quando eu li essa questão, aí eu fui procurar e, tipo, qual que é o argumento? O argumento é que quando, para que isso seja verdade, né, você tem uma função qualquer. Ó, se você tem um gradiente de duas funções, isso aqui é verdade, os gradientes são verdade. Aí você pega e joga para o outro lado, você fica igual a zero, né? O gradiente ele é um operador linear, então você pode fazer isso aqui. Né? Então, tipo assim, o que você pode pensar? Você pega uma f, define como uma diferença. Se você tirar o gradiente, vai ficar exatamente isso daqui. Isso daqui está dando zero por suposição. Então, tipo, qual que é a pergunta, né? Quando que isso daqui é verdade, né? O gradiente de uma função C0 vetorial, né? Vetorial. Opa, aqui não. Aqui sim. Quando que isso daqui vale, né? Quando que isso daqui implica que a f é constante, igual a uma constante. Isso daqui só é válido quando os pontos do domínio, quando o domínio que você está analisando é conexo. E esse conceito é um conceito de topologia, né? Então, assim, não faço a mínima ideia do que está nessa prova. Porque você tem conexo por caminhos, que são dois conceitos diferentes, mas estão relacionados. E isso daí é uma verdade. Isso daqui só é válido quando o domínio é dito conexo. O que acontece é que quando o domínio é convexo, ele também é conexo. Então, no caso do enunciado, ele fala, se o domínio é convexo, isso daqui não é uma condição necessária para que o seu conjunto que você está analisando seja conexo. Não é necessário, mas quando é verdade, o conjunto obrigatoriamente é conexo. Então, assim, conexo, o que significa, né? Você tem aqui o seu conjunto, ele é um conjunto aberto da R3. Então, você pode pensar isso como qualquer forma geométrica e maluca, né? Por simplicidade, você pode pensar no R2, porque esses conceitos eles são todos análogos, né? Porque você vê em primeira dimensão em cálculo 1, agora em cálculo 2 você vê tipo 2 e 3.
e fica por aí, mas você vê que na vida, assim, você pode pensar bem analogamente para qualquer dimensão, né? Então, aqui apesar de ser R3, você pode pensar isso como um sólido qualquer maluco aí, ou um sólido regular e tal. Mas o fato de ser conexo significa que para cada ponto do domínio você tem um caminho que liga eles. E vocês vão ver bastante em cálculo 3. Tem um caminho que conecta os dois pontos. Quando o conjunto é convexo, o convexo é um caso particular do conexo. Porque você tem um conjunto maluco, por exemplo. Eu vou desenhar no R2 para ficar fácil. Você tem um conjunto assim que é uma rosquinha. Esse conjunto aqui é conexo. Por quê? Porque para qualquer ponto que você pega, para qualquer par de pontos dele, x, y pertence a A, constitui o conjunto do R2. Estou falando R2 para ficar fácil de explicar. Para qualquer par de pontos aqui, você tem um caminho que liga ele. E esse caminho está tudo dentro do conjunto que você está analisando, está tudo dentro de A. Agora, por exemplo, isso já não é verdade para convexo, porque para ser convexo não basta ser um caminho qualquer, tem que ser um segmento. Então, por exemplo, para esse mesmo par de pontos, pega o segmento e une eles. Esse segmento está todo dentro do conjunto? Não. Então você vê que assim, ser conexo não implica ser convexo. Mas se você tem um conjunto que é convexo, né, se você tem uma reta que liga cada par de pontos, então qualquer caminho também vai ligar. Essa é a ideia. E isso é uma condição necessária para que isso seja verdade. Só que assim, não entendo por que eles queriam que se soubesse de alguma coisa sobre isso. Eu mesmo não sabia. Mas isso aqui vocês vão ver no cálculo 3. Assim, para efeitos de prova, se eventualmente aparecer para vocês têm que saber isso aqui. Que o domínio tem que ser conexo e convexo. A convexidade garante conexidade. Para conjuntos de Rn, né? Porque conexo e conexo por caminho são coisas diferentes, mas em conjuntos de Rn isso é equivalente. Também é uma coisa que vocês não precisam saber, não sei porque está na prova. Eu acho que vocês não precisam saber, eu espero que vocês não precisem saber. Mas, por exemplo, sei lá, para não ficar tão esquisito assim, você pode pensar em funções de R, por exemplo. Por exemplo, é uma coisa que vê bastante em cálculo 1, é tipo, se a derivada de uma função é zero, a função é constante. Se for em física, eles vão falar que sempre é, né? Mas não, porque o domínio ele tem que ser, em cálculo 1 você fala tipo assim, o domínio ele tem que ser um intervalo. Mas o que é ser um intervalo, né? A gente está querendo dizer que tem que ser um intervalo, porque ele não pode ser tipo a união de intervalos. Não pode ser a união de intervalo, tem que ser um único intervalo. E isso é um jeito fofinho de falar que tem que ser conexo. Entendeu? Então, tipo, esse conceito já estava aí, né? Na sua cara, né? Ninguém falou. Então, assim, é isso que vocês precisam saber. Mas eu não acho que vai cair na prova, sinceramente. Então, essa aqui que eu tinha errado, né? Eu pensei que tinha alguma coisa a ver geométrica. Não tem. É esse argumento de conexidade. E a outra, né? Falando sobre... Quer dizer, então, a 2 é falsa, porque a 3 é verdadeira. Então, assim, na hora da prova, você poderia falar, putz, não tem como isso ser verdade e isso ser verdade, né? Aí você vai ter que apostar em uma das duas. Será que isso daqui é verdade para qualquer U aberto ou tem que ser um aberto convexo? Aí você, né, fica ali, né, pensando e chuta. Aí a 4, F, a soma e produto de funções derivadas é derivada? Né? Mesma coisa para classe 1. Na lista de vocês, que o professor fez, ele deu uma alteradinha e colocou de classe 1. E continua sendo verdade, né? Porque você tem funções de classe Cn, C infinito, C qualquer coisa. A soma continua sendo e o produto continua sendo. Você pode demonstrar isso, né? Você pode querer derivar, aí você deriva pela regra do produto. Na regra do produto vai aparecer produto de derivada pela função. Mas se a função é de classe C1, a derivada é contínua e a função também é contínua por suposição. Então fica tudo contínuo. Essa daí, de boa. Assim, por exceção dessa 3 aí, maluca.